Capítulo 211 Não posso mais suprimir a natureza demoníaca, uma tragédia em jogo. Gul'in ficou do lado de fora do palácio ancestral com um rosto calmo, mas também havia uma pitada de preocupação dentro de seu coração. De tempos em tempos, ele olhava para o fundo da piscina do Nirvana e sentia a aura vindo de lá. O cultivo de Gushangji era um pouco difícil de entender para ele, pois às vezes revelava o verdadeiro reino iluminado, o reino nobre e iluminado, o reino quase sagrado. Ele nunca tinha visto tais mudanças antes, o que o deixou sem palavras. Quanto a Gul'Siene, ela se sentou lá com a energia celestial pairando em seu corpo. Dentro de seu recém-nascido celestial Bun, parecia haver uma deusa sentada de pernas cruzadas enquanto recitava uma escritura para os mortos. Sua energia também estava aumentando, mas não era tão elusiva quanto a de Gushangji. Quanto aos outros três, eles eram completamente insignificantes. Shangji sabe o que está fazendo, e como seu pai, eu não deveria fazer muitas perguntas, mas tenho que pensar em uma maneira de esconder a existência de sua natureza demoníaca, Gul'in murmurou enquanto muitas emoções apareciam em seus olhos. Então, ele acenou com a mão e uma flutuação pôde ser sentida separando a energia aqui do mundo exterior, selando até mesmo todo o palácio ancestral. A menos que ele entrasse no local, seria difícil até para ele ver claramente o que estava acontecendo lá dentro. Esta era a melhor forma de isolar a flutuação de energia aqui, pois ele precisava impedir a curiosidade de outros membros da família neste momento para que eles não corressem aqui para ter um pico do que estava acontecendo, especialmente aqueles ancestrais que atualmente não tinha mais nada para fazer. Aquele ancestral, Gunansan, por trás de Gul'Siene parece estar muito livre ultimamente e está muito preocupado com ela, querendo saber sobre suas mudanças exatas após esta piscina do Nirvana. Se ele vier aqui mais tarde, preciso pensar em uma maneira de atraiçá-lo. Pensando nisso, Gul'in acenou com as mangas com uma expressão séria e fechou a porta do palácio. Ele então guardou pessoalmente o palácio do lado de fora, não permitindo que ninguém se aproximasse. Esta é a única maneira de ser infalível. Eu acredito na perseverança de Shangji. Que não haja acidentes, murmurou para si mesmo, mostrando sua confiança no filho como pai. Bum, ao mesmo tempo, dentro do palácio, milhares de raios de neblina e luz divina irromperam como um rio caudaloso, contendo até mesmo um leve brilho imortal. No entanto, o que estava acontecendo na piscina do Nirvana era ainda mais surpreendente. Com seu corpo brilhando intensamente, Gushangji permaneceu imóvel enquanto toda a sua aura parecia que poderia envolver todos ao seu redor, o que era assustador. Mesmo assim, sua consciência estava calma, ao contrário dos outros que foram afetados pela visão atual. O Nirvana Pool foi criado especificamente para a linhagem da família Gu, proporcionando uma oportunidade de metamorfose para as gerações futuras. No entanto, seu talento original era seu coração demoníaco, e muitos dos demais tinham algo a ver com o sistema. Como agora estavam mais ou menos contaminados pela energia de sua linhagem, eles também começaram a sofrer metamorfose. Perto da piscina do Nirvana, camadas de luz apareceram com diferentes energias flutuando para cima e para baixo. O poder da reencarnação, espaço e muitos outros talentos poderosos começaram a se manifestar,
incluindo os poderosos talentos que Gu Shangji devorou de muitos jovens prodígios. Neste momento, todos eles foram acordados. Todos os tipos de talentos, como a força dourada, a força da luz ascensionada, a força das trevas ascensionada, pareciam ter se misturado e se tornado ainda mais misteriosos. No final, manifestou uma energia caótica que parecia que poderia penetrar no céu. Quanto aos ossos de desprendimento absoluto que ele resgatou da loja do sistema, todos eles rugiram ao mesmo tempo enquanto uma série de princípios mundiais explodiu como uma cachoeira cósmica. Claro, ele não prestou muita atenção a isso. Mesmo que o efeito do Nirvana Pool fosse significativo, no máximo, ele só poderia avançar seu verdadeiro cultivo atual para o reino sagrado intermediário. Em vez disso, a vaga sensação que o coração demoníaco está dando parece estranhamente semelhante à sensação que o 8 Benjamin Albert me deu naquela época. Eu sou o Lorde Demônio. Ele franziu as sobrancelhas, pois sempre sentiu que o outro ele no coração demoníaco traria muito mais problemas do que Gu Xiene e o Ming Kong. Embora o sistema já tivesse resolvido as desvantagens do coração demoníaco, fosse sua natureza demoníaca ou seu verdadeiro eu, todos ainda faziam parte dele. No entanto, ele não achava que suas ações fossem muito diferentes de sua natureza demoníaca. Resumindo, sua natureza demoníaca foi a principal razão pela qual ele matou Yu Ming Kong em sua vida anterior e desenterrou o osso daoísta de Gu Xiene. Todas essas eram de fato suas próprias ações e, mesmo que ele não quisesse admitir, ainda eram realidade, mas é claro que ele tinha que colocar toda a culpa em sua natureza demoníaca. No entanto, a partir desta energia, posso sentir que a origem do coração demoníaco é muito sinistra. A piscina do Nirvana pode refletir a vida anterior de uma pessoa. Não sou um transmigrador em minha vida anterior. Poderia haver algo mais. Ele franziu a testa ligeiramente, sentindo que o assunto era desnecessariamente mais complicado do que era, e parecia estar testando seu coração, mas logo, ele não prestou muita atenção a isso. Afinal, se o coração demoníaco o informou sobre sua identidade como o Lorde Demônio ou não, agora não tinha nada a ver com ele. Para ser justo, sua natureza demoníaca era apenas um estado mais implacável e frio dele. No momento, ele poderia simplesmente deixar sua natureza demoníaca assumir o controle de suas emoções e chegar a um ponto de total indiferença. Em tal estado, suas ações definitivamente seriam frias e, ao contrário de agora, ele não consideraria mais os sentimentos de outras pessoas. Quando sua natureza demoníaca assumisse o controle total dele, suas emoções seriam tão frias que seus olhos não poderiam mais acomodar ninguém além dele mesmo. E isso era algo que ele absolutamente não aceitaria. Qual é o sentido de eu cultivar então? Eu cultivo para ser poderoso e não trair as pessoas próximas a mim. Se eu deixar minha natureza demoníaca assumir o controle de mim, não serei diferente de mim na vida anterior de Yu Ming Kong. Gu Shangji não achava que ele era uma boa pessoa, mas também não achava que tinha que chegar a esse nível de indiferença. Mais ou menos, ele ainda tinha sentimentos por Yu Ming Kong e os outros. O coração demoníaco não me afeta. A razão pela qual minha consciência foi suprimida por minha natureza demoníaca no início é porque ela foi subjugada por muito tempo, muitos pensamentos passaram por sua mente. Asterisco ressalto. Ressalto. Ressalto, asterisco.
Neste momento, ele ouviu o coração demoníaco batendo como se fosse um tambor intimidador, sacudindo a terra e soltando um som assustador. Sua crescente natureza demoníaca começou a se revelar de seu coração e, ao mesmo tempo, a 8 alabarda demônio estéril soltou um grito de alegria dentro do arsenal, como se estivesse feliz por seu mestre ter conseguido encontrar a iluminação. Asterisco 1, uma luz negra contendo uma certa aura que poderia fazer o mundo tremer e rompeu de suas veias. Quando Gu Shangji rompeu sua natureza, ele de repente sentiu uma aura suprema surgindo e antiga se revelando dentro de seu coração demoníaco. Vagamente, o som estranho de uma escritura foi ouvido enquanto incontáveis cânticos de adoração ressoavam em seus ouvidos. Quando olhou com cuidado, ele viu um Lorde Demônio Supremo com vista para todos os reinos imundos. Atrás dele, havia uma sombra demoníaca e uma névoa cinza crescente enquanto segurava uma alabarda demoníaca cruel em sua mão que era tão alta quanto o céu. Boom, depois que a alabarda demoníaca avançou, o tempo e o espaço entraram em colapso ao mesmo tempo em que o poder da reencarnação foi destruído. O universo inteiro parecia ter sido dividido enquanto True Immortals e Immortal quiseram aniquilados. Mesmo que essas imagens fossem indescritíveis, elas eram suficientes para fazer qualquer um cair na loucura. O rosto do Supremo Lorde Demônio estava borrado, mas Gu Shangji tinha certeza de que não era outro senão ele mesmo. Esta é a minha vida anterior. Um Lorde Demônio. Ou é uma imagem do futuro? No segundo seguinte, ele ficou completamente sem palavras, pois a imagem já havia desaparecido. Secretamente, ele sentiu que seu coração demoníaco havia sofrido uma metamorfose, dando origem a uma aura inefável e sutil. Pode-se chamá-lo de coração demoníaco imóvel. Quanto ao uso que ele poderia ganhar com isso, ele só poderia confiar em si mesmo para descobrir. Logo, ele abriu os olhos e voluntariamente desistiu de absorver a misteriosa fortuna dentro da piscina do Nirvana. Afinal, seu simples propósito de entrar na piscina do Nirvana havia sido alcançado, e agora era hora de ele executar seu plano em Gusiene. Caso contrário, como ele iria encenar um show trágico e amargo na frente dela? Asterisco 1, no momento seguinte, a energia ao seu redor mudou, e fios de energia demoníaca começaram a emergir de seu corpo. Seu rosto de repente ficou frio enquanto uma indiferença assustadora era a única emoção que restava em todo o seu corpo, como se sua mente tivesse voltado completamente ao nada. Se houvesse um pináculo de indiferença, pode-se dizer que Gu Shangji havia alcançado esse estado. Era um estado de total indiferença. Jovem mestre Gu. O que está acontecendo? A mudança chocante foi notada instantaneamente pelos 3 jovens prodígios da família Gu que estavam cultivando e metamorfoseando sua linhagem no Nirvana Pool. Assim que abriram os olhos, esta foi a cena que testemunharam. Embora incrédulos, todos eles de repente ficaram pálidos antes de se retirarem rapidamente de seu estado de cultivo, pois sentiram uma aura assassina aterrorizante que os envolvia completamente. Todo o seu corpo começou a tremer como se tivessem acabado de cair em um porão de gelo, deixando-os imóveis. Eles se sentiam como a formiga mais insignificante sob o céu que poderia ser esmagada e morta com apenas um pensamento. No momento, eles não conseguiam entender completamente por que Gu Shangji, que estava cultivando corretamente,
acabaria assim. Seu estado atual foi o suficiente para enviar calafrios por todo o corpo enquanto suas almas estavam à beira do colapso. Parecia que os três seriam explodidos e destruídos pela piscina do Nirvana a qualquer momento com apenas um pensamento. Jovem Mestre Gu, nós somos sua família. Jovem Mestre Gu, acorde. Eles estremeceram e abriram a boca, tentando se comunicar com Gu Shangji e perguntar o que estava acontecendo. Afinal, tudo aconteceu tão de repente que eles estavam preparados para isso. Quem diria que Gu Shangji de repente ficaria assim? Asterisco Bun, asterisco Gu Shangji olhou friamente para eles sem se mover, como se estivesse olhando para um bando de pequenas formigas ao lado de seu pé. Mesmo que parecesse que ele não se importava com a morte deles, os três claramente viram uma pitada de luta em seu rosto, como se ele não estivesse disposto a fazer isso. Será que o jovem mestre Gu está experimentando um desvio de cultivo? Um deles gaguejou ao dar um palpite repentino. Afinal, a situação atual de Gu Shangji era muito parecida com alguém que estava em dissonância. Porque ele está em dissonância sem motivo. Precisamos encontrar o mestre e os outros anciões imediatamente. Com isso, um deles correu para fora do palácio, tentando chamar alguém, já que eles não eram páreo para Gu Shangji, mas ninguém respondeu. Vendo que eles estavam prestes a escapar, Gu Shangji permaneceu frio enquanto sua expressão se contorcia levemente. Então, ele acenou com a mão e uma luz crescente de 5 cores explodiu. Asterisco estrondo, asterisco. Os três soltaram um grito e um bocado de sangue quando foram lançados para trás. Depois de colidir com a parede atrás, eles desmaiaram, mas não se sabe se morreram. Gu Shangji. Essa estranha flutuação também surpreendeu Gu Xiene, que estava em estado de cultivo na piscina do Nirvana. Sua mente estava muito mais profunda em seu estado de cultivo do que os outros, então ela não percebeu a mudança repentina a princípio. Agora que ela acordou e testemunhou esta cena, todo o seu rosto estava instantaneamente cheio de choque, confusão e total descrença. Ela não sabia se os outros três haviam morrido, mas não havia tempo para ela investigar. No entanto, ela reagiu rapidamente e notou que Gu Shangji não estava no estado de espírito certo. Mesmo que ele parecesse normal sem nenhum traço óbvio de anormalidade, seus olhos frios a lembravam de quando ela era jovem e teve seu osso taoísta desenterrado por ele. Naquela época, ele também olhou para ela com a mesma indiferença. As duas cenas eram tão parecidas que causaram um arrepio na espinha dela. Gu Shangji, o que aconteceu com você? Ela perguntou enquanto permanecia vigilante dentro de seu coração. A aura que ele estava exibindo no momento já havia alcançado o reino quase sagrado em vez do verdadeiro reino iluminado que ele geralmente revelava a todos. Isso a deixou em tal estado de choque que ela ficou extremamente cautelosa. Gu Shangji é muito poderoso. É impossível para o Nirvana Pool sozinho de repente avançar seu cultivo para tal nível. Isso só pode significar que seu verdadeiro cultivo já atingiu esse nível antes disso, e ele sempre o manteve escondido. Agora, ele finalmente revelou seu verdadeiro cultivo. No momento, estou prestes a entrar no reino da iluminação parcial. Se Gu Shangji me atacar, não poderei resistir a ele com base no meu nível de cultivo. Gu Xiene já sabia disso, então uma pílula dourada escura surgiu na palma de sua mão.
A pílula exala uma aura do reino sagrado. Era um artefato secreto. Ela sentiu que poderia resistir a Gu Shangji por um momento com isso. Depois, ela encontraria uma oportunidade de correr para fora do palácio e alertar os outros membros da família. Caso contrário, ela estaria em grave perigo. Eu não sei como ele ficou assim. Ele não estava bem ao passar pela metamorfose da linhagem. Ele esqueceu o juramento que fez na frente do grande ancião naquela época na cidade antiga de Skyward. Ela franziu as sobrancelhas com força. Será que esta é uma situação semelhante ao segredo naquela época? Na época, ele também era. Seu coração saltou quando o pensamento veio à mente enquanto ela olhava para ele com uma expressão alterada. Momentos atrás, seu rosto estava cheio de cautela, confusão e descrença, mas agora ela parecia ter percebido a verdade por trás da situação complicada. Um osso celestial que experimentou seu segundo nirvana. Deixar você vivo naquela época quase me custou a vida. Eu não esperava algo tão surpreendente de você. Gu Shangji parecia ter lido sua mente. Com um movimento de seu dedo, um terrível feixe de espada disparou e imediatamente penetrou a arma na forma de uma pílula em sua mão. Ao mesmo tempo, ele começou a caminhar em sua direção com uma expressão fria e incomum. Ela não esperava que ele reagisse tão rapidamente em tal estado. Ele não só foi capaz de notar o item proibido assim que ela o tirou, como também foi capaz de destruí-lo logo depois. Asterisco 1, asterisco com um aceno de sua pequena mão, ela conjurou um guarda-chuva verde escuro que era incomparavelmente grande. À medida que se desenrolava, uma luz nebulosa começou a cair, suprimindo Gu Shangji. Era outro artefato secreto. Asterisco puff, asterisco no entanto, Gu Shangji simplesmente agitou sua mão, e as terríveis Divine Gems of Order penetraram no vazio, destruindo instantaneamente o poderoso artefato que não tinha chance. Como é possível para ele ser tão poderoso? Ele pode destruir armas de grau transcendente apenas com as próprias mãos. O rosto de Gu Xiene agora estava pálido. Devido ao seu nível de cultivo limitado, ela esgotou muita energia para ativar as armas do grau transcendente. Depois de ativar 2 deles, ela desperdiçou muita energia, mas no final, nenhum deles conseguiu bloqueá-lo por um segundo. Pensando nisso, ela tomou sua decisão. Tanto para ele quanto para mim, não posso mais hesitar. Ela estava planejando conjurar um artefato secreto dado a ela por um mestre de Pit Village que continha um poder supremo, mas como se ela tivesse lido sua mente. Asterisco boom, asterisco no final, Gu Shangji reagiu mais rápido do que ela, especialmente neste momento onde parecia que o espaço estava desmoronando enquanto exalava uma sensação horrível de estagnação. Como se bilhões de pedregulhos estivessem pressionando, ela ficou instantaneamente imóvel, pois não conseguia nem levantar um dedo. Asterisco 1, asterisco o espaço ao redor tremeu, Gu Shangji caminhou até ela sem pressa antes de levantar a palma da mão. De repente, ele estendeu a mão e agarrou seu pescoço antes de levantá-la. Gu Shangji, o rosto de Gu Xiene estava começando a ficar pálido enquanto ela achava difícil respirar. Seu recém-nascido celestial Bun já havia sofrido metamorfose 2 vezes, então continha um poder assustador. Poder comparável a um ataque dos lendários Flying Immortals. No entanto, sob a terrível supressão de Gu Shangji,
até mesmo um fio de energia liberado por seu celestial Bun seria casualmente varrido por ele e tornado inútil, muito menos sendo ativado. Quão pateticamente estúpido você é! Depois de tanto tempo, você realmente acha que eu não saberia desses seus truques? Gu Shangji disse friamente com um tom de provocação. Com o rosto pálido, Gu Xiene lembrou-se do desespero e desamparo que sentiu durante a infância. Frio e escuridão começaram a tomar conta de sua consciência. Na mão de Gu Shangji, ela nem teve chance de abrir a boca e falar, muito menos resistir a ele, porque a diferença entre a força deles era muito grande. Não importa o quanto ela cultivou durante este período, ela nunca iria alcançá-lo porque ele era tão forte que poderia matá-la facilmente, especialmente porque ele também conhecia todos os seus truques e artefatos dados a ela por seu mestre. Ele era tão avassalador que ela nem teve chance de usá-los. Vou morrer aqui hoje. Eu vou morrer nas mãos de Gu Shangji. De repente, sua consciência ficou mais fria, e ela afundou na escuridão enquanto pensava consigo mesma. De repente, ela se lembrou daquelas costas esguias e altas paradas na frente dela quando Gu Shangji apareceu no Celestial Ancient Kanutanen nas Kaiward Ancient City, como se ele pudesse bloquear todos os inimigos para ela. Ela começou a ansiar por esse sentimento. Não é à toa que ele queria que eu me concentrasse em meu cultivo para que um dia eu pudesse ser poderoso o suficiente para derrotá-lo. Todos os seus propósitos anteriores são na verdade para hoje. Ele estava me dando uma chance de permanecer vivo ao enfrentá-lo. Agora, ela tinha tudo planejado. Antes disso, Gu Shangji usaria todos os tipos de métodos para forçá-la a cultivar e até mesmo ofender o grande ancião para que ele a ensinasse bem. Tudo isso porque ele sabia que chegaria o dia em que ele mesmo a mataria. Vou gentilmente aceitar seu recém-nascido celestial Bun, ele disse levemente, aparentemente indiferente ao estado atual de Gu Xiene. No momento, ela estava olhando para ele com uma expressão surpreendentemente calma. Ela nem mesmo tinha ódio dele, sabendo que ele estava agora neste estado estranho por causa da natureza demoníaca vazando de seus ossos, o que a assustava. Se você quer meu osso celestial, pode pegá-lo, ela murmurou para si mesma. Como ela não conseguia se libertar, ela percebeu que não era tão ruim morrer nas mãos dele, mas ainda havia algum arrependimento. Ainda tenho tantas coisas que quero fazer. Eu ainda não sei o paradeiro de meus pais e avô. Asterisco 1, Gu Shangji levantou a palma da mão, e parecia se transformar em uma espada celestial que estava cheia de intenções assassinas enquanto ele se preparava para penetrar no corpo de Gu Xiene e desenterrar seu osso celestial. No entanto, no momento seguinte, a aura violenta em seu rosto começou a subir, como se ele fosse um Lorde Demônio dominante matando todos sob o céu. Vá embora! Ele rugiu com uma voz profunda enquanto uma pitada de luta e frieza emergia em seu rosto. A mão que estava prestes a abrir Gu Xiene parou de repente no ar e continuou tremendo, como se estivesse lutando contra um poder desconhecido, mas aterrorizante. Embora sua expressão ainda permanecesse indiferente, agora estava cheia de outras emoções, como raiva, frieza e violência. Gu Shangji. O que está acontecendo? Gu Xiene ficou atordoado quando ela caiu no chão depois que ele a soltou de repente.
Seus olhos agora estavam arregalados desde que ela pensou que estava prestes a morrer agora, mas inesperadamente, Gu Shangji a deixou ir no momento crucial e parou de atacá-la. O que está acontecendo? Sua natureza demoníaca está tentando controlar seu corpo e mente. Será que sua mente original agora está lutando contra ela para retomar o controle de seu corpo? Logo, Gu Xiene voltou a si. O que mais pode ser? O que mais pode explicar sua forte natureza demoníaca e as ações que ele fez? Gu Shangji, o que há de errado com você? Como posso ajudar? Ela não pôde deixar de se sentir um pouco ansiosa quando começou a mostrar sua preocupação. Neste momento, ela não se preocupava mais com sua própria segurança porque sentia que Gu Shangji estava agora com um grande problema e precisava de sua ajuda. Afinal, pelas ações dele agora, ela entendeu que tudo o que ele fez agora estava fora de seu controle. Que ele não tinha intenção de cometer tais atos. Vá embora. Eu estou dizendo para você ir embora. Você não consegue entender. Vá o mais longe que puder. Ouvindo-a, Gu Shangji de repente ergueu os olhos e olhou para ela. Seus olhos estavam cheios de violência enquanto ele rugia com uma voz profunda, aparentemente em uma situação difícil de controlar seu corpo. Enquanto isso, ele usou a outra mão para agarrar com força a mão direita que tinha muitas runas divinas brilhando, afetando até mesmo o espaço ao redor a ponto de quase desmoronar enquanto exalava uma aura perigosa. Parecia que sua mão direita estava prestes a atacá-la, mas foi pega por sua outra mão, deixando-a imóvel. Olhando para a estranha cena descoordenada, Gu Xiene entendeu que sua outra mão não estava sob seu controle, e parecia que ele não poderia mais suprimir sua terrível natureza demoníaca. Eu não vou embora. Posso te ajudar? O que posso fazer? Serei capaz de ajudá-lo se eu desenterrar meu osso celestial? Ela perguntou tão ansiosamente que sentiu que era razoável fazê-lo. Afinal, vendo como ele queria desenterrar seu osso celestial agora, ela tinha certeza de que isso teria um efeito sobre ele. Vá embora. Você não é nada para mim. O que você pode fazer para me ajudar? Eu não preciso do seu osso celestial. Ao ouvi-la, Gu Shangji deu-lhe um olhar frio e tornou-se ainda mais violento. Gu Shangji, pare de fazer isso consigo mesmo. Você realmente é um narcisista. Por que você ainda é tão arrogante neste momento? Por que você não aceita a gentileza e a ajuda de outras pessoas? Sua voz estava trêmula quando ela estava à beira do choro. Asterisco estrondo, asterisco. No entanto, Gu Shangji não conseguia ouvi-la enquanto uma energia demoníaca mais aterrorizante o engolfava de repente, fazendo-o parecer mais frio e implacável sem as emoções anteriores. Eu te dei uma chance de viver, mas você escolheu morrer aqui. Você realmente é estúpido, ele declarou enquanto sua expressão se acalmava. Ele estendeu sua mão enorme, tentando atacar Gu Xiene mais uma vez. Gu Shangji, você precisa acordar rapidamente. Não deixe a natureza demoníaca dominar sua mente, ela gritou com o rosto pálido, tentando acordá-lo. Obviamente, a mente de Gu Shangji agora estava dominada por sua natureza demoníaca mais uma vez, e ele não era mais o que era antes. Eu sou o que sou. Por que eu deveria acordar? Ele perguntou indiferentemente. Assim que sua palma estava prestes a pousar em Gu Xiene,
sua expressão mudou novamente como se ele tivesse duas personalidades. Com uma voz cheia de violência e frieza, ele rugiu: não se atreva a tocá-la. Então, sua expressão tornou-se fria e determinada enquanto uma série de lunas aparecia e desaparecia de repente. Bang! Seu braço inteiro explodiu de repente. Depois disso, ele parecia ter se acalmado. A energia aterrorizante ficou estagnada e sua natureza demoníaca começou a se dissipar como um maremoto. Com os olhos fechados, ele recuperou a calma e sentou-se silenciosamente no local, sem se mexer. Essa cena deixou Gulsiene completamente atordoado antes que as lágrimas começassem a rolar silenciosamente por seu rosto. Gu Shangji, ela soluçou. Pelo que ela viu, Gu Shangji lutou com a natureza demoníaca dentro de seu corpo para protegê-la. Caso contrário, ele não teria inventado tal método. Ao mesmo tempo, ela não percebeu que o brilho da flor de pêssego escondida sob as mangas havia desaparecido de repente e se tornado escuro. Era uma vaga figura fantasmagórica que não podia ser vista claramente. Se Gu Shangji realmente tentasse matá-la agora, a figura fantasmagórica na flor de pêssego definitivamente seria despertada, mas Gulsiene não sabia disso. Capítulo 212, ele é realmente uma pessoa gentil, a verdadeira força de Gu Shangji. Nesse ínterim, Gu Lintian estava protegendo Gu Shangji fora do palácio quando de repente sentiu uma estranha energia vindo de dentro. Ele havia selado as flutuações aqui, então fosse ele ou qualquer outra pessoa, seria difícil para qualquer um perceber as coisas acontecendo na piscina do Nirvana no palácio ancestral, mas neste momento ele começou a ficar cauteloso. Para um cultivador poderoso como ele, esse vago instinto geralmente era o mais preciso, então, sem hesitar, ele acenou com as mangas e imediatamente abriu as portas do palácio ancestral. No entanto, antes de entrar no local, ele foi instantaneamente atingido por uma onda de natureza demoníaca, fazendo com que sua expressão mudasse. Caramba! A coisa que ele mais temia havia acontecido. A piscina do Nirvana continha muitas profundas energias auspiciosas que poderiam fazer com que o coração demoníaco de Gu Shangji passasse por outra metamorfose, permitindo o crescimento de sua natureza demoníaca, mas claramente, Gu Lintian era tarde demais. Ele podia sentir o quão assustadora a natureza demoníaca de Gu Shangji havia se tornado, que a atual metamorfose de seu filho deve ter feito mais mal do que bem. Ele rapidamente chegou às profundezas do palácio ancestral e viu Gulsiene, que estava atordoada na piscina do Nirvana com marcas de lágrimas em seu rosto. Então ele perguntou com alguma preocupação: Siene, você está bem? O que mais o preocupava era que Gu Shangji tivesse feito algo com ela, assim como o que ele fez há mais de 10 anos. Pensando no que aconteceria agora que Gu Shangji não poderia suprimir sua natureza demoníaca, ele sentiu um arrepio na espinha. No entanto, quando ele viu que Gulsiene estava bem, ele não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Tio Gu, estou bem. Quando ela o viu entrando, ela também voltou a si e disse apressadamente: Tio Gu, você deveria dar uma olhada em Gu Shangji rapidamente. Ele não parece certo, e... Sua voz começou a tremer novamente. E ele quebrou os próprios braços para não me machucar. Nesse ponto, ela não precisou falar muito porque Gu Lintian também notou que Gu Shangji estava sentado com os olhos fechados do outro lado.
Seus braços pareciam achatados com manchas de sangue multicoloridas. À medida que a impressionante energia divina se entrelaçava e sua força vital começava a surgir, suas feridas já haviam começado a se curar. Depois de atingir esse nível, Gu Shangji poderia regenerar um membro decepado com apenas um pensamento, desde que sua alma original ainda estivesse intacta, então esse ferimento não era nada para ele. Quanto a Gu Lingtian, ele não estava surpreso, e pelo que parecia, a respiração de Gu Shangji agora estava muito calma, o que não era diferente de antes. No entanto, ele também não sabia dizer se o Gu Shangji atual era o mesmo Gu Shangji do passado. Pior, ele não poderia ajudá-lo a suprimir sua natureza demoníaca. Mudar é bom. Você não precisa se preocupar com ele. Estou feliz que você esteja seguro. Gu Lingtian suspirou e disse a ela. Ele então notou que os outros 3 jovens prodígios da família Gu haviam desmaiado no canto, mas não foram gravemente feridos. No entanto, para estar no lado seguro, Gu Lingtian ainda fez um movimento para apagar esta seção de suas memórias. Tio Gu, olhando para a cena, Gu Xiene não sabia o que dizer, pois sua mente estava uma bagunça completa. Havia tanta confusão e descrença que era impossível para ela não se preocupar com Gu Shangji, embora Gu Lingtian dissesse para ela se acalmar. Se Gu Shangji não quebrasse seus próprios braços no momento mais crucial, eu provavelmente estaria morto agora, certo? Ele tem lutado contra sua natureza demoníaca por todos esses anos. Superficialmente, Gu Shangji parecia uma estrela brilhante entre a geração mais jovem, mas ninguém sabia o quão torturante era para ele. Ela ainda se lembrava claramente da violência em seu rosto, como se ele estivesse prestes a massacrar todo mundo. No entanto, sob esse tipo de emoção, ele foi capaz de manter sua sanidade, especialmente agora, quando ele continuou a protegê-la, então como ela poderia não se sentir tocada? Pensando nisso, ela olhou para a expressão de Gu Shangji enquanto seu rosto se enchia de uma mistura de emoções, incluindo culpa, confusão e vários outros sentimentos. Mesmo que Gu Shangji normalmente parecesse irritante, e sua atitude fosse quente e fria às vezes, ele ainda a tratava com bastante gentileza. De repente, ela sentiu que a verdade que ela estava procurando estava bem diante de seus olhos. Tio Gu, por que Gu Shangji está assim de repente? Você parece saber tudo sobre isso desde o começo, ela perguntou. Enquanto isso, Gu Shangji também parecia estar ouvindo tudo enquanto ele se sentava lá com as feridas em seus braços curando rapidamente. Ela não sabia que personalidade ele exibiria quando abrisse os olhos novamente. Ouvindo-a, Gu Lingtian primeiro olhou para Gu Shangji antes de olhar para Gu Xiene e suspirou balançando a cabeça. É exatamente o que você viu com seus próprios olhos, mas vou deixar que Shangji lhe conte sobre isso pessoalmente. Vou ficar fora desses assuntos. O coração demoníaco era um assunto sério, e mesmo que ele quisesse explicar a ela, deveria ser uma decisão tomada pelo próprio Gu Shangji. Como seu pai, ele nunca ultrapassaria seus limites. Além disso, mesmo que ele se recusasse a dizer, de acordo com sua personalidade e intelecto, Gu Xiene provavelmente ainda seria capaz de adivinhar tudo. Com isso, ele acenou com as mangas e trouxe Gu Shangji para longe daqui. Havia algumas coisas que ele precisava perguntar pessoalmente para ficar claro. Este pode ser o segredo que Gu Shangji está escondendo de todos.
Vendo que Gulentian não disse nada, Gulsiene não ficou nem um pouco surpreso, pois ela já sabia o que estava acontecendo. Isso pode ter algo a ver com o talento que ele possuía quando nasceu, fazendo com que a raiz de sua natureza demoníaca se aprofundasse e afetasse sua consciência e ações regularmente. É por isso que ele desenterrou meu osso taoísta quando eu era jovem. Depois disso, ele foi capaz de avançar gradualmente em seu cultivo e controlar sua natureza demoníaca para não ser afetado por ela. Talvez a razão pela qual ele desenterrou meu Daoistbuno naquela época fosse suprimir sua natureza demoníaca. Ao longo dos anos, ele se sentiu culpado por isso e tentou fazer as pazes comigo. Além disso, ele parece saber que um dia não será mais capaz de suprimir sua natureza demoníaca, então ele me forçou a treinar meu cultivo com mais força para que eu não fosse morto por ele no futuro. Ele é claramente muito gentil pessoa, mas porque ele sempre tem que fingir ser frio. Você é um tolo. Ela murmurou para si mesma, pensando em como ela discutiu com ele antes sobre assuntos triviais e sem saber que ele tinha boas intenções. Ela não pôde deixar de se sentir um pouco culpada. Então é por isso que ele está tão desapontado comigo. Ela habilmente descobriu tudo e percebeu que o que aconteceu hoje foi um exemplo de Gu Shangji não sendo capaz de controlar sua natureza demoníaca. Se não fosse por aquele momento crucial em que Gu Shangji usou sua incrível força de vontade para suprimir sua natureza demoníaca, as consequências seriam devastadoras para ela. Meu osso celestial pode ajudar a suprimir sua natureza demoníaca. Mas de agora em diante, com base em sua personalidade, ele provavelmente vai me ignorar para sempre. Ele vai dizer que não sirvo para nada. Esse pensamento repentino a deixou um pouco frustrada e hesitante. Mesmo que ela descobrisse tudo no final, ela ainda não tinha ideia do que causou a raiz da natureza demoníaca de Gu Shangji, que era tão profunda desde que ele nasceu. Resumindo, ela só entendia o quadro geral e, se quisesse saber mais sobre ele, teria que perguntar pessoalmente. No entanto, com base em sua compreensão de Gu Shangji, ele definitivamente não contaria a ele, mesmo que ela já conhecesse seu segredo mais profundo. Embora o processo seja difícil, vou ajudá-lo a resolver esse problema. Gu Shangji, eu não vou desistir de você. Ela fez uma promessa firme a ele dentro de seu coração. Ela lembrou que os mestres por trás dela sabiam muito mais do que ela e poderiam ter uma solução para este assunto. Além disso, ela também tinha a extremamente antiga e misteriosa irmã Taoyao. Vendo que até mesmo Gulentian está mantendo isso em segredo para ele, posso dizer que deve ser algo ameaçador. Pelo bem dele, não posso simplesmente contar a ninguém sobre isso, mas definitivamente não há problema em informar meus mestres. Pai. Dentro de um antigo grande palácio, Gu Shangji, que havia se recuperado de seus ferimentos, ficou cara a cara com Gu Lingtian. Ele abriu a boca e o cumprimentou respeitosamente enquanto sua expressão não era mais diferente da que ele tinha no palácio ancestral. Quanto aos seus dois braços, ambos foram restaurados e não afetados. Como a piscina do Nirvana afetou você desta vez? Gu Lingtian perguntou enquanto examinava cuidadosamente Gu Shangji. Apenas por sua aparência, era realmente difícil para ele perceber qualquer coisa. Além disso, ele não sabia se a explosão repentina de sua natureza demoníaca desta vez teria algum efeito sobre Gu Shangji, mas felizmente, ele bloqueou o palácio ancestral naquele momento.
Caso contrário, o resultado seria impensável. Ouvindo-o, Gu Shangji respondeu calmamente: está tudo bem. Eu subestimei a influência do coração demoníaco sobre mim, mas agora, eu já a reprimi. Na verdade, ele estava rindo baixinho dentro de seu coração. Neste ponto, ele definitivamente não diria a verdade, então ele simplesmente enganou Gu Lingtian também. Não havia natureza demoníaca que pudesse afetá-lo. Na verdade, o que ele fez agora foi apenas um ato, para fazer Gu Xiene confiar nele completamente. Era uma moda antiga de conquistar o coração de alguém, e ele estava confiante em suas próprias habilidades de atuação. Mesmo que suas ações agora parecessem frenéticas, na verdade tudo foi meticulosamente planejado. Mesmo durante o momento crucial em que ele fraturou os dois braços, tudo estava dentro de seu plano. Ele estava absolutamente certo de que, se a atacasse naquele momento, os poderosos mestres por trás dela definitivamente se mostrariam. Foi por isso que ele decidiu seguir esse plano. Desde que ele se machucou e parecia uma tragédia, até mesmo Gu Lingtian estava cheio de tristeza e resignação, muito menos Gu Xiene. Quanto a Gu Shangji, ele não se sentia nem um pouco culpado porque deixaria muitos problemas para ele no futuro se não o fizesse. Além disso, ele poderia colocar toda a culpa no coração demoníaco e, pelo que parecia, estava funcionando muito bem. Ao olhar para a notificação do sistema, ele viu que o fortuite que ganhou de Gu Xiene quase chegou a 10.000. Xiene provavelmente irá perguntar sobre algumas coisas. Quanto ao coração demoníaco, você mesmo decide como vai contar a ela. Não é sábio para alguém velho como eu interferir em tais assuntos. Ouvindo sua resposta, Gu Lingtian acenou com a cabeça. Não se preocupe, padre. A natureza demoníaca não vai mais me afetar. Gu Shangji continuou: quanto a Xiene, eu sei o que fazer. Agora que você colocou dessa forma, estou aliviado, mas deve ter sido difícil para você ao longo dos anos. Gu Lingtian soltou um leve suspiro. Afinal, nada disso foi culpa de Gu Shangji. Caso contrário, ele não teria feito algo como destruir seus próprios braços para se conter. Xiene também é inteligente o suficiente para saber que não deve culpar Shangji. Gu Lingtian não queria nenhum mal-entendido em Gu Shangji, já que não era fácil para seu filho sofrer o ódio injustificado de Gu Xiene ao longo dos anos. Se o coração demoníaco não for cuidado, isso representará um grande problema. Gu Lingtian pensou nos muitos segredos relacionados ao coração demoníaco. Era um sinal de perigo e, não importa em qual facção residisse, traria consequências terríveis e inimagináveis. Embora Gu Shangji fosse agora uma estrela famosa, uma vez que seu coração demoníaco fosse exposto, ele ainda seria mais ou menos afetado, embora não fosse tão horrendo quanto o sucessor das artes demoníacas. Depois disso, Gu Shangji se despediu e voltou para seu lugar. No caminho de volta, muitos membros da família olharam para ele com olhos cheios de confusão e curiosidade. Mesmo que Gu Lingtian tenha cuidado do que aconteceu dentro da piscina do Nirvana, era impossível para ele esconder tudo, já que era um assunto importante que até mesmo os anciãos da família estavam focados. A notícia de Gu Shangji experimentando desvio de cultivo foi imediatamente espalhada em particular, deixando muitos confusos. Afinal, por que o avatar de um verdadeiro imortal, Gu Shangji,
realmente tem um demônio do coração, e até explodiu quando ele estava na piscina do Nirvana. Este era um assunto sério que poderia causar um alvoroço. Embora não fosse estranho para um cultivador ter um demônio do coração, ele só apareceria dentro de alguém velho ou cultivado por um tempo extremamente longo. No entanto, a idade de Gu Shangji era pouco mais de 20 anos, então era estranho para ele ter um demônio do coração. Muitos membros da família se sentiram resignados e pensaram que Gu Shangji ainda era culpado por desenterrar o osso de Gu Xiene naquela época, a ponto de não conseguir remover tal emoção mesmo depois de já ter devolvido o osso para ela. Eles acreditam que sua mente estava cheia de muitos pensamentos quando ele estava na piscina do Nirvana, e quando ele viu o novo osso de Gu Xiene, isso fez com que seu demônio do coração agisse. Muitos concordaram com essa explicação, e ela se espalhou em particular na família. Então, os superiores da família receberam a notícia e concordaram que isso poderia ser verdade, mas de outra perspectiva, a explicação era chocantemente normal. Afinal, se Gu Shangji não sentia nenhuma culpa pelo que fez naquela época, haveria um problema. Além disso, era fácil lidar com um demônio do coração. Em um piscar de olhos, muitos dias se passaram. O assunto parece trivial agora. Na verdade, o incidente na piscina do Nirvana não pareceu causar muito alvoroço. Em vez disso, Gu Xiene aproveitou a oportunidade para entrar no reino iluminado parcial e aumentou sua força tremendamente, superando muitos de seus colegas de uma só vez. Olhando para toda a Immortal Gu Family, apenas algumas pessoas em sua geração poderiam superá-la em termos de cultivo. Em particular, também havia notícias de que o verdadeiro cultivo de Gu Shangji já havia rompido o reino do Rei Iluminado ou mesmo o reino quase sagrado. No entanto, ele sempre manteve isso em segredo do público, não revelando a ninguém. Assim, virou um boato, que chocou muita gente. O nível de cultivo da geração mais jovem era a prioridade de qualquer facção. Embora Gu Shangji fosse muito público com suas ações, muitos não sabiam sobre seu verdadeiro nível de cultivo. A força que ele exibia para o público era apenas um pouco maior do que alguns dos jovens prodígios, mas ultimamente, mais coisas iluminavam isso. A santidade do Palácio Mortal, Wang Zijin, disse uma vez que ela não conseguia nem ver através de sua força, e se os dois lutassem, o resultado seria difícil de decidir. Naturalmente, suas palavras foram anotadas com a recente tentativa de assassinato contra ela por alguém no reino do Senhor Sagrado, um capanga do sucessor das artes demoníacas. Naquela época, Wang Zijin estava no reino quase sagrado. Esta notícia causou um grande rebuliço em incontáveis jovens cultivadores, pois todos ficaram maravilhados. Antes disso, o Walking Tabu, Gu Shangji, já era secretamente coroado como o melhor de sua geração, o que deixou muitos desesperados. Ele era como uma enorme montanha acima de suas cabeças, mas agora, após o aparecimento do sucessor do Palácio Mortal, que estava no reino quase sagrado, deixou as pessoas sem palavras. Foi realmente uma idade de ouro com muitas estrelas brilhantes. Portanto, assim que as palavras de Wang Zijin se tornaram conhecidas, causaram um grande rebuliço, e o verdadeiro nível de cultivo de Gu Shangji imediatamente se tornou um tópico a ser discutido entre as muitas facções. Naturalmente, muitos começaram a perceber que haviam perdido alguma coisa.
O suposto sucessor das artes demoníacas que apareceu recentemente, Eling, foi corajoso o suficiente para se esgueirar para o continente celestial antigo e atacar muitos jovens prodígios. Isso significava que ele definitivamente tinha algo na manga, mas no final, ele ainda escapou gravemente ferido por Gu Shangji. Pelo que parece agora, Eling não era arrogante. Em vez disso, ele encontrou um oponente muito poderoso chamado Gu Shangji, cujo cultivo já havia atingido níveis insondáveis. De repente, todas as facções começaram a olhar mais profundamente para Gu Shangji. Alguns até afirmaram que os métodos que ele exibiu no continente antigo celestial pareciam utilizar os princípios mundiais, que só poderiam ser controlados por alguém no reino sagrado. Muitos tipos de suposições começaram a surgir, empurrando Gu Shangji para os holofotes mais uma vez, e a pessoa que começou, Wang Zijin, sentiu que não havia nada de errado com isso, já que ela o estava ajudando a construir sua reputação. Eu realmente me pergunto se essa Wang Zijin é realmente uma idiota, ou se ela está apenas fingindo. Dentro do palácio, Gu Shangji franziu as sobrancelhas quando ouviu a notícia. Ele apenas revelou que seu cultivo estava no reino do Rei Iluminado, que ainda estava extremamente distante do reino quase sagrado, segundo rumores. Ele inicialmente queria se desenvolver de maneira rápida e oculta, mas Wang Zijin assumiu a responsabilidade de torná-lo famoso, algo que ele já tinha demais. Não é uma boa ideia atrair a atenção de muitas pessoas porque alguém pode descobrir as falhas no meu plano. Gu Shangji, porém, já com outro plano em mente. Seria ainda melhor se uma ou duas monstruosidades antigas aparecessem neste momento e menosprezassem meu cultivo para que eles viessem me desafiar a fazer um nome para si mesmos. Acontece que agora não tenho a oportunidade de continuar avançando em meu cultivo, mas depois do que o Wang Zijin fez, significa que ela está contando aquelas monstruosidades com as quais não sou fácil de lidar. Com certeza vou me lembrar de você por frustrar meu plano. Ele não pôde deixar de apertar os olhos. Ele conhecia esse clichê muito bem e planejava usá-lo, mas, infelizmente, Wang Zijin também sabia disso e tomou a liberdade de fazê-lo, sentindo que seria menos problemático para ele e pensando que Gu Shangji poderia gostar dela. Naturalmente, ela não saberia que ele realmente queria deixar esses problemas virem até ele porque ninguém era responsável pela morte de alguém em uma batalha entre jovens prodígios, então se alguém morresse em suas mãos, sua fonte estaria lá para ser tomada. Jovem mestre Gu, o assunto que você me ordenou investigar está começando a vir à tona. Ao longo dos anos, os pais de Lady Siene realmente ficaram presos no mundo unidimensional. Durante este período, Yanji foi investigar os pais de Gu Siene após receber as ordens de Gu Shangji e voltou com esta notícia. Bom? Ele assentiu. De acordo com suas instruções, despachei muitas pessoas para protegê-los em segredo, mas os pais de Lady Siene são muito poderosos e nos notarão, ela continuou. Está bem. Eu quero que eles nos notem. Quero que sintam que estivemos procurando por eles ao longo dos anos e gastamos muita energia fazendo isso. Ele não pôde deixar de sorrir, já que não gostava de fazer uma boa ação sem avisar a todos. Ele mal podia esperar para deixar toda a família Gu saber disso para que eles pudessem entender as boas intenções de seu jovem mestre. Ouvindo-o, Yanji entendeu um pouco e acenou com seu lindo rosto.
Jovem mestre Gu, não posso deixar de me perguntar por que você não vai lá sozinho. Por que você está fazendo isso em segredo sem deixar a família Gu saber? Ela perguntou, um pouco confusa. Não terá um efeito melhor se ele for lá pessoalmente. É sobre a persona. Se eu for lá sozinho, não haverá nenhum efeito. Em vez disso, será contraproducente, fazendo as pessoas pensarem que não estou tramando nada de bom. É por isso que estou fazendo isso em segredo. Você entende? Gu Shangji sorriu casualmente e disse algumas palavras que ela não conseguia entender. Ao ouvi-lo, ela parecia um pouco atordoada enquanto seus olhos vidrados de rubi estavam cheios de confusão e descrença. Claramente, ela não entendeu muito bem a situação da família Gu imortal, e suas palavras a confundiram ainda mais, mas neste ponto, ela ainda acenou com a cabeça e disse, entendo. Ouvindo sua resposta, Gu Shangji olhou para ela e começou a rir. Yanji, quando você aprendeu a falar besteiras na minha frente? Jovem mestre Gu, depois de ser ridicularizada por ele, ela não pôde deixar de corar um pouco. Enquanto isso, do lado de fora do portão da montanha da Immortal Gu Family, uma figura com o rosto borrado pela névoa apareceu vestindo uma túnica branca como a lua. Ela parecia ter viajado um longo caminho, durante o qual fez uma viagem para a antiga família e agora, ela finalmente estava aqui. Olhando para o glorioso e enorme portão da montanha à sua frente, ela foi em direção ao guarda divino em frente ao portão da montanha e disse: Eu sou o sucessor do Palácio Mortal aqui para visitar o jovem mestre Shangji. Por favor, informe-o da minha presença.